Certo, vamos destrinchar essa história, porque vamos imaginar a seguinte cena. Um pedido de uma sopa de frutos do mar, bem cremosa, num restaurante, e aí chega, tipo, um copo suado de cerveja na mesa. Nossa, o cérebro entra em curto-circuito na hora, né? Exatamente. E a nossa análise de hoje é justamente sobre essa quebra de expectativa total. A gente vai mergulhar na Chesapeake Chowder. É uma criação totalmente original da cervejaria Haar Brewing. Sem colaborações. Isso, e de produção contínua, né? Não é uma daquelas edições sazonais limitadas. É. E o foco aqui é entender como uma cerveja do estilo Triple New England, aquelas IPAs que já são naturalmente turvas, né? Só que essa tem robustos 9,1% de teor alcoólico. É uma pancada. Muito. E ela consegue bagunçar completamente a percepção visual e gustativa de quem bebe. É meio que uma ilusão de ótica líquida. Eu fico muito curioso com isso. E eu fico impressionado porque o que é fascinante aqui é que essa ilusão é pura engenharia de ingredientes. Sabe? Porque eles não jogaram mariscos no tanque de fermentação para justificar o nome chowder, que significa ensopado. Ainda bem, né? Nossa, seria bizarro demais. Totalmente. O que a cervejaria fez foi construir uma base absurdamente massiva de malte de aveia. E a aveia, ela é muito carregada de proteínas. E beta-glucanos também, certo? Exato. E quando você combina isso com um perfil de água modificado propositalmente rico em cloretos, a própria física do líquido muda. Então não é só uma questão de sabor ali. Não mesmo. Cria-se aquela sensação de boca extremamente densa, quase mastigável, tipo um ensopado grosso mesmo. Isso resulta naquilo que as notas da cervejaria chamam de um branco impressionante, o tal do eye-popping white. Um visual super opaco e denso. Sim, mas se a cerveja tem essa textura esbranquiçada e espessa toda, eu imagino que eles precisavam de algo muito potente para pintar por cima dessa tela em branco, digamos assim. É aí que entram os lúpulos. Com certeza. E é aí que entra a grande sacada. Essa base espessa não é só estética. Ela atua como a estrutura molecular perfeita para segurar os óleos voláteis dos lúpulos. Segurar o aroma para não escapar tão rápido para o ar. Isso. Ela impede que se dissipe. É a tela perfeita para os lúpulos escolhidos, que foram o Citra, o Freestyle Motueka e o ingrediente curioso chamado Freestyle Sub-Zero Hop Keef. Mas, peraí, como exatamente um negócio hiper extraído com esse nome, Hop Keef Sub-Zero, se traduz no paladar? Porque isso soa muito mais como um experimento maluco de ficção científica do que técnica de cervejaria tradicional. E a tecnologia parece ficção mesmo. Imagine esse processo como fazer um suco ultra concentrado. Só que eles usam temperaturas congelantes extremas para quebrar a planta do lúpulo. Nossa, congelamento extremo durante a extração. Sim, eles separam só o pó puro de aroma, o kiff mesmo, e deixam para trás toda aquela matéria vegetal que costuma trazer aquele amargor mais adstringente, sabe? Então o foco é zero amargor e muito, muito sabor. Exatamente. E sobram só os sabores absurdos e puros descritos na receita. Notas de peras banhadas no açúcar, balas sweet tarts e aquele sorvete push pops de limão cítrico. Mentira! Doces infantis e sorvete em uma cerveja de 9,1% de álcool. É muita loucura. A grande ironia é que, por mais absurda que essa mistura pareça na teoria, os dados mostram que é um sucesso absoluto na prática. A aceitação é incrível. Pois é. A bebida continua em produção superativa e elas tentam uma nota excelente de 4,23, baseada em 769 avaliações. São números gigantes para o nicho. Muito. Tem quase 1.000 check-ins, são 907 totais na plataforma de degustação, sendo 850 verificações únicas. As pessoas realmente compram a ideia e voltam para beber. Se conectarmos isso ao panorama geral, esses dados revelam um comportamento de consumo bem peculiar. Existe uma demanda altíssima por experiências extremas, sabe? E intensamente nostálgicas. Memórias de infância, né? Isso. O sabor daquele doce artificial ou do sorvete da infância virou basicamente ouro dentro do mercado artesanal de alto impacto alcoólico. O que me leva a pensar sobre o futuro disso tudo. Fica uma reflexão final
para a gente continuar martelando a cabeça. Considerando o uso de tecnologias extremas, tipo a Sub-Zero, e essa capacidade de replicar exatamente o gosto de uma bala artificial, usando só água, malte e lúpulo, qual é o limite atual da fabricação de bebidas? É uma ótima provocação. Em que ponto a gente passa do limite? Sim, tipo, em que ponto deixamos de reconhecer isso como cerveja e vemos que deixamos de ter mestres cervejeiros para ter verdadeiros hackers de sabor? Talvez a próxima grande inovação culinária não seja inventar um ingrediente novo, mas descobrir como hackear a memória do paladar humano usando a velha alquimia de sempre. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!